1º de setembro, mês da Bíblia, gente, que maravilha, hein? E nós nos reunimos todos os dias para esses 15 minutos de um encontro pessoal com Deus, na palavra e mais ainda na liturgia. Bom, e para comemorar o mês da Bíblia e também o nosso canal aqui, Evangelituber, eu fui pedir a alguns amigos lá dos Servos de Maria e pedi um brinde para as pessoas que comentarem nos nossos vídeos nesse mês de setembro. Então, aqui abaixo tem onde você fazer os comentários aqui no YouTube. Todas as pessoas que fizerem um comentário vão ter o direito de participar do sorteio de algo muito especial, que é uma Bíblia de estudo. Olha o tamanho. Uma Bíblia de estudo, Bíblia do Peregrino. Ela é muito rica, gente, e é uma das fontes de pesquisas minha. Para você ter uma ideia, olha o tanto que tem o rodapé. Quase metade da Bíblia aqui. Quase a Bíblia toda é assim. Então é uma Bíblia excelente, Bíblia de estudo, que será sorteado se você fizer o comentário aí no YouTube, tá bom? Bom, vamos à primeira leitura de hoje. Primeira leitura, 1 Colossenses 1, de 1 a 8. A partir de hoje nós vamos fazer esse itinerário sobre o livro de Colossenses e vamos continuar com Lucas, o Evangelho de Lucas. Mas Colossenses, desde o capítulo 1, nós vamos durante toda essa semana estudando ponto por ponto, cada trecho de Colossenses que será colocado na missa dessa semana. Hoje é a introdução, e aí depois a gente vai aprofundando mais nessa carta. Primeira leitura, carta aos Colossenses, capítulo 1, versículo 1. Saudação e ação de graças. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Paulo, então, ele começa assinando a carta, dizendo quem é que está escrevendo. Começou assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Esse pela vontade de Deus, ele faz questão de colocar, porque Paulo não fazia parte dos 12 apóstolos, nem daquele sorteio que foi feito para ver quem queria substituir Judas. Ele veio a ser apóstolo mais à frente. E não foi por esse sorteio, não é porque ele fazia parte dos 12, mas porque Deus, em sua vontade, apareceu para ele pessoalmente na estrada de Damasco e transformou Paulo em testemunha da ressurreição, já que apóstolo significa testemunha. E ele então testemunhou Jesus vivo e ressuscitado. Por isso ele se apresenta assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Aí versículo 2: aos irmãos em Cristo, santos e fiéis de Colossos, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. Eu quero desejar para você, a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai. E Ele nos chama, os irmãos em Cristo, santos e fiéis. Que nós sejamos assim também, a vocês seja dado esse tratamento, santos e fiéis. Versículo 3. Nas contínuas orações que por vós fazemos, damos graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque temos ouvido falar da vossa fé em Jesus Cristo e da vossa caridade com os irmãos. Então, duas coisas: da vossa fé e da vossa caridade, porque a fé em Jesus nos leva a ser caridosos com os irmãos. Versículo 5. Em vista da esperança que vos está reservada nos céus. E aí, as leituras de hoje falam muito dessa esperança, a esperança do céu, da volta do Senhor. Esperança que vos foi transmitida pela pregação da verdade do Evangelho, que chegou até vós, assim como toma incremento no mundo inteiro e produz frutos sempre mais abundantes. É o que acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes anunciar a graça de Deus e verdadeiramente a conhecestes. Lembremos-nos que a palavra carisma significa graça. Então, quando ele vem falando de graça, isso já nos remete ao Espírito Santo, aos seus dons, aos seus carismas, suas graças. Versículo 7, olha aqui. Pela pregação de Epáfras, nosso muito amado companheiro de ministério. Essa cidade de Colossos não foi evangelizada por Paulo, mas por Epáfras. E aí Epáfras trouxe notícias de que existe ali um grupo de cristãos, então Paulo escreveu essa carta aos Colossenses,
àqueles que habitam na cidade de Colossos. Ele nos ajuda como fiel ministro de Cristo. Foi ele que nos informou do amor com que o Espírito vos anima. O Espírito anima eles de amor. O que é animar? Fazer mover, né? Faz mover. E aí, o que é que o Espírito faz? Pelo amor derramado no coração dele, move os corações dele, move as ações dele. Peço a Deus que esse mesmo Espírito nos anime também, pelo amor. Amém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos ao Salmo de hoje. O Salmo de hoje, surpreendentemente, são apenas 2 versículos. É o Salmo 51, versículos 10 e 11. Diz assim: Eu sou, porém, como a verdejante oliveira na casa de Deus. Verdejante oliveira quer dizer que ela está com as raízes em lugar fértil e não murcha suas folhas. Continua. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Olha aqui uma mensagem eterna, falando do céu. Para sempre. Eu confio na misericórdia de Deus para sempre. Eu vos louvarei eternamente. Novamente aqui, o eterno. O objeto da nossa esperança, o céu. Eu vos louvarei eternamente pelo que fizestes e cantarei vosso nome na presença de vossos fiéis, porque é bom. Amém. Aleluia. Tomo para mim essas palavras, porque ao pregar na igreja, ao pregar na rádio, ao pregar aqui no YouTube, o que eu estou fazendo? Cantar o nome de Deus na presença dos fiéis, porque Deus é bom. Vamos ao Evangelho de hoje, já rapidinho. Evangelho de Lucas, nós vamos continuar o Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 4, versículo 38. Lucas 4, 38. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A cura da sogra de Pedro e diversos milagres. Lucas 4, 38. Saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão. É a primeira vez que ele entra na casa de Pedro. Simão, também chamado Pedro. A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Provavelmente Jesus foi lá na casa de Pedro porque pediram para ele ir lá rezar por ela. Porque naquele dia ela não foi ao templo. Provavelmente ela ia lá ouvir Jesus com frequência e naquele dia não foi. Então pediram a Jesus, olha, ela não veio porque ela estava com febre. Poderia ir lá rezar por ela? E Jesus foi. Inclinando-se sobre ela, ordenou ele a febre. E a febre deixou-a. Ela levantou-se imediatamente e pôs-se a servi-los. Depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias lhes traziam. Todos os que tinham enfermos, olha que graça. Impondo-lhes a mão, os sarava. Como é importante esse gesto de impor as mãos. Gesto muito usado por Jesus para ministrar a bênção, a cura, a libertação. Impondo-lhes as mãos, os sarava. De muitos saíam os demônios, aos gritos, dizendo: Tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendia-os severamente, não lhes permitindo falar, porque sabiam que ele era o Cristo. Mais uma vez, Jesus não permite ao demônio falar. Não existe isso de bate-papo com o demônio. E mais, o demônio de novo gritando: Tu és o Filho de Deus. Tipo assim, bom, se isso vai fazer Jesus morrer e terminar o seu ministério precocemente, vamos divulgar que é ele. E Jesus mandava-os calar a boca. E sair. Né? Versículo 42. Ao amanhecer, isso dá a entender que Jesus passou a noite orando, impondo as mãos pelas pessoas. Ao amanhecer, ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. Então ele foi longe das multidões, foi para um lugar afastado. Jesus costumava se afastar para orar ao Pai. E aqui ele foi para um lugar afastado. As multidões o procuravam
e foram até onde ele estava e queriam detê-lo, para que não os deixasse. Mas ele lhes disse: é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também a outras cidades, pois essa é a minha missão. E andava pregando nas sinagogas da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E olha que ministério cheio dos carismas do Espírito Santo. Jesus foi ali na casa de Simão Pedro curar a sua sogra. Depois vieram a vizinhança toda, lotaram a casa de Pedro para que Jesus impusesse as mãos, orasse e os curasse. E também para fazer libertação, expulsando o demônio de muitos possessos. E com tudo isso, o povo não queria mais que Jesus fosse embora daquela cidade. Mas Jesus disse: não, é necessário que eu vá anunciar a outras cidades. Foi para isso que eu vim. E eu penso que essa também é a nossa missão, irmãos. Nós estamos aqui no mundo para quê? Para glorificar a Deus. E como que nós glorificamos a Deus? Nas orações e nas pregações. Pregar é uma grande forma de glorificar o nome de Deus, de glorificar em público, de glorificar diante da Assembleia, por sobre os telhados, pelo rádio, pelos livros, pela TV, pela internet. Seja louvado o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então, irmãos, quero falar para vocês mais uma vez desse brinde que a livraria Servos de Maria concedeu a nós nesse mês da Bíblia, mês de setembro. Todos aqueles que fizerem comentário no vídeo do dia, no vídeo de hoje, eu vou anotar o nome, vou colocar numa caixinha, no fim do mês estarei sorteando essa Bíblia de estudo. É uma Bíblia maravilhosa, a Bíblia do Peregrino. Quem quiser maiores informações, vou passar aqui o telefone da Servos de Maria, 65 99611 9040. 65 99611 9040. Fala lá com o Agdésio e você vai ver coisas lindas lá na livraria. Onde que fica? Em Várzea Grande, na Avenida Júlio Campos, próximo à Igreja São Sebastião. Maiores detalhes, 99611 9040, prefixo 65. Irmãos, então que seja um mês de nós nos apaixonarmos pela palavra. A palavra que é Jesus. Jesus que, movido pelo Espírito Santo, com muita caridade, curou a muitas vidas, salvou e libertou muitas vidas. Que essa mesma caridade, unida à fé, nos leve também a fazer o bem a muitas pessoas, levando essa mensagem de salvação e de cura, que é a mensagem do Evangelho. Que bom que você está aqui comigo. Eu espero que você aperte aí um curtir, compartilhe com as pessoas que você conhece. Nós temos que anunciar o Evangelho oportuna e inoportunamente. Não fique pensando assim: será que não vão gostar? Não, oportuna ou inoportunamente. Vai compartilhando, porque se tiver um que não gosta, tem 20 que gostam. Né? O importante é que você fez a sua parte, compartilhando. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até amanhã, irmãos, se estivermos reunidos aqui nesse vídeo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.